Bem-vindos a mais uma aula de histologia sobre o tecido epitelial. Nessa aula, iremos conhecer mais sobre esse tecido, as características de suas células, os seus tipos, funções e forma como ele atua nas diferentes atividades do nosso organismo. O tecido epitelial ele é caracterizado por um tipo de célula que forma o revestimento do nosso corpo, o revestimento externo dele, e também o tubo digestório. Então, essas células, além de formar a epiderme, que é a camada mais externa da pele, também estão presentes na estrutura das glândulas, secretando substâncias em diferentes realidades, em diferentes meios do nosso corpo, seja na corrente sanguínea ou seja para fora do corpo também. As células do tecido epitelial possuem uma estrutura achatada, são justapostas, ou seja, são bem próximas, são unidas umas às outras e com pouca ou nenhuma substância intercelular. São poucos casos de células do tecido epitelial que apresentam líquido, substância intercelular entre células vizinhas. Esse tecido, o tecido epitelial, ele não é vascularizado, ou seja, ele não possui vasos sanguíneos. As células desse tecido são nutridas através do tecido conjuntivo da lâmina basal, ou seja, onde essas células ficam fixadas no tecido conjuntivo logo abaixo delas. Vamos considerar, por exemplo, o órgão pele no ser humano. A pele tem duas camadas principais: a epiderme, que é a parte mais externa, voltada para fora do tecido, e a derme, a parte que fica mais internalizada, a parte de baixo. A derme ela é composta por tecido conjuntivo. Logo, esse tecido é responsável por formar a lâmina basal, onde as células epiteliais estão fixadas e recebem nutrientes, íons e também podem eliminar por ali seus excretas. Aqui alguns exemplos de tecido epitelial. Por exemplo, o primeiro caso é o epitélio escamoso, que são células achatadas, não são tão regulares e tem como característica uma alta taxa de renovação. Então, encontramos esse epitélio escamoso em algumas regiões da epiderme e podemos observar que essas células, por serem achatadas e não serem muito espessas, têm uma taxa de vida relativamente curta. Em seguida, o tecido epitelial, do tipo epitélio cúbico, na qual as suas células adotam o formato geométrico de um cubo. Então, elas formam linhas paralelas umas às outras e muito bem organizadas, também atuando em revestimento. O epitélio colunar é caracterizado por células no formato de um paralelepípedo retângulo, ou seja, são células que estão dispostas numa linhagem vertical, alinhadas muito próximas uma das outras e que formam como colunas. Também temos o epitélio colunar ciliado, na qual as células se comportam da mesma forma, têm a mesma morfologia do epitélio colunar mencionado anteriormente, contudo, elas possuem cílios na sua superfície, voltado para a porção externa, oposto à lâmina basal. É interessante mencionar e entendermos que aqui é a face externa desses tecidos epiteliais, diferentes morfologias, e na parte de baixo eles se comunicam com a lâmina basal do tecido conjuntivo. E existem dois principais tecidos epiteliais. Quais são as formas de epitélios diferentes? O epitélio de revestimento, que atua protegendo tanto o tubo digestório quanto a camada interna do estômago, como a nossa epiderme, e o epitélio glandular, que vai apresentar porções secretoras e glândulas com comportamentos totalmente distintos. Funções gerais do tecido epitelial: proteção, então ele impede que haja lesões na parte interna do nosso corpo e em outros tecidos também, então ele nos protege contra essas lesões que o nosso organismo pode vir a sofrer. Ele também atua evitando a desidratação, uma vez que
As células da epiderme possuem um revestimento de uma proteína muito especial chamada queratina. A queratina é uma proteína que atua evitando que a água da parte interna do nosso corpo se perca para o ambiente. Então, evitando desse modo a desidratação e nos tornando aptos a não dependermos totalmente do meio aquático, conquistarmos então o ambiente terrestre, retendo água no interior do nosso corpo. Além disso, o tecido epitelial é considerado a primeira barreira imune do nosso organismo. Então, esse tecido vai atuar impedindo a entrada de bactérias, de fungos, de vírus e de parasitas também. Por isso que lesões na pele, lesões na epiderme, favorecem o crescimento de micro-organismos, além de proporcionar infecções que podem levar o indivíduo a condições severas de comprometimento da saúde e, em casos mais graves, ao óbito. Em uma porção do intestino, as células epiteliais, as células do tecido epitelial, do trato intestinal, tanto do intestino grosso como do intestino delgado, elas atuam realizando a absorção dos nutrientes. Desse modo, é possível retirar dos alimentos aqueles nutrientes que vão vir a compor proteínas fabricadas por nós, que vão fornecer vitaminas para regular importantes processos metabólicos do nosso organismo e, além disso, suprir carências nutricionais que o ser vivo pode passar a ter. Por último, mas não menos importante, a secreção de substâncias. Então, o tecido epitelial, essa exclusiva do tecido epitelial glandular, ele possui uma capacidade de diferentes maneiras, como eu vou mostrar a vocês mais à frente, secretar substâncias, ou seja, lhe produzir e liberar substâncias específicas em determinados espaços, em destinos diferentes. Aqui algumas imagens de tipos diferentes de epitélio de revestimento. Então, em cada região do nosso corpo que encontramos um tecido epitelial de revestimento, ele pode possuir uma camada de células mais fina, como o tecido de epitélio de revestimento pavimentoso simples, ou uma camada mais espessa, como o estratificado. Por isso que nós podemos observar que a superfície da pele, na palma da mão, na sola dos pés, ela é mais espessa do que, por exemplo, na superfície da orelha, do rosto ou em outras partes do corpo. Também existe o epitélio cúbico simples, que é uma única camada de epitélio cúbico, de células epiteliais cúbicas, e também o de transição, que ele vai conter tanto células no mesmo formato que o estratificado e também células pavimentosas cúbicas também. E temos também o tecido prismático, o epitélio de revestimento prismático simples, que foi o que eu mencionei anteriormente, e também o cilíndrico pseudoestratificado, no qual as células não adotam um padrão de alinhamento em perfeita ordem. Elas vão possuir ordenações diferentes, contudo, de maneira que não comprometa a proteção e a garantia de sobrevivência dos tecidos que estão abaixo desse tecido epitelial de revestimento. As células epiteliais elas podem se unir por diferentes tipos de junções. O que nós chamamos de junção? Toda aquela estrutura ou comportamento de membrana da célula vizinha no qual produz uma união entre células que estão próximas. Existem três principais tipos de junções: a junção aderente, a junção de oclusão e a junção comunicante. A junção aderente, como o próprio nome já diz, ela tem uma porção do citoplasma que liga diretamente o citoesqueleto de actina dessas células. Então, quando essa célula tem seu citoesqueleto de actina pressionando uma união, ela acaba promovendo uma maior estabilidade, uma maior aderência, uma maior fixação entre as células próximas ali, entre as células vizinhas, garantindo a maior coesão das células desse tecido e favorecendo a união entre elas, impedindo a entrada de micro-organismos, por exemplo, como foi mencionado anteriormente. As junções de oclusão são aquelas que chamamos popularmente de desmossomos e de hemidesmossomos, que são estruturas que funcionam pela união através de proteínas específicas
Então, os desmossomos e os hemidesmossomos são proteínas que atravessam as células e unem com células vizinhas, promovendo o fechamento, ou seja, promovendo uma fixação por meio da instalação dessas estruturas proteicas. E essas proteínas que merecem o destaque são a claudina e a ocludina. Então lembre-se sempre que essas duas proteínas são essenciais para a montagem dos desmossomos e dos hemidesmossomos. O que vai diferenciar um do outro também, é importante notar, que os desmossomos eles unem células vizinhas, como se fosse uma estrutura de alicerce de uma casa que une cômodos distintos, aquela estrutura que percorre toda a casa unindo as paredes. Já os hemidesmossomos funcionam fixando a célula na lâmina basal. Então, vai prender a célula do tecido epitelial, fornecendo estabilidade a ela, como uma sapata de construção prende uma casa, um prédio, alterando aí o seu equilíbrio, garantindo que ele fique firme nessa construção em determinados tipos de terreno. E, por fim, uma junção comunicante, uma junção também chamada de junção do tipo gap, ela é promovida por uma proteína específica chamada conexina. Então, a conexina ela é responsável por aderir células vizinhas, garantindo também, como as demais, que haja coesão entre essas células, que elas continuem se mantendo justapostas, continuem se mantendo aderidas e não comprometam a qualidade do tecido epitelial. Aqui algumas imagens do que a gente chama de complexo juncional. O que é o complexo juncional? São as diferentes tipos de junções que ocorrem nas células epiteliais. São os diferentes tipos de junções que se comportam de maneira distinta, garantindo que as células fiquem unidas entre vizinhas e também com a lâmina basal. Vamos analisar cada uma delas? Aqui nós temos, nesse primeiro desenho, a junção oclusiva, causada por aquelas duas proteínas que eu falei anteriormente para vocês, que promovem uma oclusão, uma forma de união mais estável entre células diferentes. Então a ocludina está participando aí, simbolizada por esses pontinhos verdes. Em seguida, nós temos a junção aderente, está vendo só? Esses vermelhinhos aqui são as actinas, proteínas do citoesqueleto da célula, garantindo maior estabilidade, garantindo que essas células continuem estáveis, unidas. Aqui temos os desmossomos, que vão passar por suas células vizinhas, garantindo a conexão entre elas, paralelas, e aqui temos a junção comunicante. Como eu falei, a conexina ela forma canais, ela forma tubos de comunicação, onde os nutrientes podem passar de uma célula vizinha para outra. Isso garante que ambas vão receber os nutrientes, vão se manter nutridas e vão estar saudáveis para desempenhar bem o seu papel de revestimento. Também temos os hemidesmossomos, que são maneiras de fixação da célula por meio de proteínas, como os desmossomos, lá na lâmina basal, que é a união com o tecido conjuntivo, logo abaixo do tecido epitelial. Então essas são as principais junções do tecido epitelial: oclusiva, aderente, comunicante, que temos também os desmossomos e os hemidesmossomos. E temos também no tecido epitelial de revestimento algumas adaptações. O que são essas adaptações? São estruturas que facultativamente irão aparecer em algumas células epiteliais, dependendo de sua função específica e localização no corpo. A primeira delas são as interdigitações. As interdigitações são responsáveis por realizar dobras na membrana que aumentam a coesão entre células vizinhas, ou seja, essas interdigitações promovem uma maior aderência por meio de um encaixe entre as membranas de células vizinhas. Então, essas células vizinhas vão ficar unidas, como as peças de um quebra-cabeças, por exemplo.
Enquanto as microvilosidades, que são o segundo tipo de adaptação do epitélio de revestimento, elas têm por função aumentar a relação da superfície e volume das células, garantindo maior absorção. Então é como se você pensasse num papel, né, uma folha de papel, e ela pode ocupar aí 30 centímetros. Mas se você pegar esse papel, essa folha de papel, e corrugar ela, fazer ela cheia de dobras, cheia de pequenas ondulações, ela vai ocupar um espaço menor. Então, se você conseguir dobrá-la com ondulações até metade, até 15 centímetros, se ela medir 30, você consegue colocar duas folhas de papel com ondulações no mesmo espaço de 30 centímetros. Portanto, é correto afirmar que essas ondulações garantem o aumento, né, da superfície de contato, ou a melhora na superfície de absorção dos nutrientes, garantindo que aquelas células consigam ocupar menos espaço e absorver mais nutrientes. Em seguida, temos duas estruturas proteicas que vão ter funções semelhantes de proteção, que são os cílios e os estereocílios. Só que a diferença primordial entre eles é que os cílios são prolongamentos móveis, então nós encontramos cílios em células que têm a capacidade de se mover como as células do trato respiratório, da laringe. Já os estereocílios, eles são prolongamentos fixos, imóveis. Nós encontramos, por exemplo, em áreas de sensibilidade acústica, como, por exemplo, o revestimento da orelha interna, né, da captação de som. Ali nós temos células epiteliais com estereocílios, que são imóveis. Ok? Aqui as imagens, né, ilustrações das interdigitações, aqui na imagem à esquerda. Então, são dobras das membranas de células vizinhas que garantem, além daquela estrutura de hemidesmossomos, junção aderente, enfim, aquelas junções, garante que as células vão ficar unidas, conectadas, encaixadas, garantindo sua estabilidade. E aqui do lado nós temos as microvilosidades. Essas são microvilosidades observáveis em microscópio. Aqui nós temos células epiteliais com detalhe das microvilosidades. E aqui nós temos o lúmen, a superfície do intestino. Então, nós temos o intestino com várias dobras, o que já aumenta a superfície de contato, porque se ele fosse liso, teria uma superfície muito menor do que com essas dobras. Não obstante isso, essas dobras são revestidas por células epiteliais que têm microvilosidades. Portanto, a taxa de absorção de nutrientes é potencializada, garantindo uma melhor qualidade na absorção desses nutrientes aí. Evidentemente, ao longo da caminhada evolutiva, nós fomos desenvolvendo melhor o nosso intestino para garantir também a absorção de nutrientes de alimentos distintos. Conforme a espécie humana foi mudando sua dentição, seu hábito de cozinhar os alimentos e os tipos de alimentos que eram consumidos, também sofremos adaptações nos nossos intestinos, garantindo o que nós vemos aqui hoje: estruturas microscópicas que corroboram com o tipo de nutrição a qual nós possuímos. Aqui algumas imagens de cílios. Então aqui o cílio ele tem uma rede de microtúbulos, que são estruturas feitas de uma proteína especial chamada tubulina. Então esses microtúbulos eles se tornam flexíveis, garantindo que o cílio consiga se locomover. Por exemplo, quando nós temos pigarro, significa que aquelas células ciliadas estão com dificuldade na nossa laringe de expulsar algum muco, alguma secreção que está aderida ali, por isso que provoca aquele som do pigarro, que esses microtúbulos, esses cílios dessas células da traqueia, da laringe, não estão conseguindo retirar aquela secreção. E o estereocílio, está aqui por microscopia eletrônica de varredura, mostra o quanto eles são rígidos, né? Eles são constituídos no seu interior de alfa-actina, que é uma proteína que garante resistência e garante que eles fiquem assim imóveis, não são
flexíveis. Então, particularmente, né, a diferença principal entre cílio e estereocílio é a capacidade de ser móvel ou imóvel. Pois bem, vamos agora analisar e aprender um pouco sobre o epitélio glandular. O epitélio glandular ele pode ser formado por células individuais ou que, em conjunto, realizam secreção de muco, enzimas ou hormônios. Então, a gente sempre tem no epitélio glandular células do tecido epitelial que se invaginam para outros tecidos, né? Eles vão adentrar o outro tecido, como o caso dessa imagem. A gente vê aqui as células do tecido epitelial, né, de superfície, ocorre uma proliferação e forma-se a glândula. Ela está invaginando, ela está entrando, sendo introduzida do tecido conjuntivo, logo abaixo, lembra da glândula basal? E aqui a gente vai ter dois tipos de glândulas. A glândula exócrina, na qual o seu duto de secreção é voltado para fora, e a glândula endócrina, no que a gente observa que essa invaginação no tecido conjuntivo a conduziu a liberar sua secreção no interior dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem a estrutura básica de uma glândula é poro, que é a abertura dela, o duto secretor, que é o caminho por onde a secreção passa, e a porção secretora, que é onde a glândula produzirá de fato a secreção que irá ser liberada. Alguns tipos de morfologia de glândulas diferentes, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, as simples ou compostas, sendo que as simples são aquelas que nós não encontraremos ramificações e nas compostas encontraremos diversas ramificações. Uma tubulosa é essa que tem o formato de tubo. Então, uma tubulosa simples é um tubo comum. Uma tubulosa composta, ela tem vários tubos ramificados. Enquanto uma tubulosa simples ramificada, ela tem mais de um tubo que sai pelo mesmo poro. Ela também pode possuir, uma glândula simples, um formato de enovelo. Então, ela pode ser enovelada, quando a sua porção secretora e seu duto acabam sofrendo esse padrão de espiralização, né, de se enrolar como um novelo. E uma glândula acinosa ou alveolar, que lembra um alvéolo pulmonar, ela tem vários pequenos sacos de porção secretora. Ou seja, é um tipo de glândula que produz uma alta quantidade de secreção. Ela tem uma potência muito grande de secretar substâncias. E aí a gente pode ter nas compostas uma acinosa composta, onde você tem várias ramificações de diferentes sacos de secreção, né, porções secretoras unidas, e também uma mistura aqui, uma combinação de túbulo acinosa, ou seja, você tem um tubo e na terminação dele você coloca uma estrutura acinosa, ok? Então esses são os principais tipos de glândulas diferentes. E aí as glândulas podem ser diferenciadas em três grupos de acordo com o destino da sua secreção. Uma glândula exócrina é aquela que libera secreção para fora do corpo. E quando a gente fala fora, a gente considera a região externa dos vasos sanguíneos. Porque, por exemplo, eu posso ter glândulas no interior do meu estômago que estão secretando e o meu estômago não é meio interno do meu corpo. Interno do meu corpo é vaso sanguíneo. Então, quando eu tenho glândula exócrina, eu considero glândulas que jogam substâncias para fora, ou seja, não para dentro dos vasos sanguíneos. Exemplo, tem as salivares, as sudoríparas, e essas glândulas exócrinas, elas podem ser de tipos diferentes de acordo com a forma como elas produzem a secreção a ser liberada, né, pelo seu produto, né? Como que funciona esses diferentes tipos de produção da secreção? Uma glândula exócrina merócrina é aquela que a secreção é liberada por exocitose, ou seja, aquelas células elas vão liberar junto com a sua secreção. Elas vão liberar a sua secreção junto com essas células também, né? Junto com o produto dessas células. Então, elas vão liberar
vão produzir algo e vão liberar esse produto na sua porção secretora. Já as glândulas holócrinas são aquelas que a secreção é liberada junto com a célula inteira. Então, por exemplo, uma glândula sebácea, ela libera a célula junto com a secreção. Então, é todo um conjunto que ocorre nesse processo de secreção glandular. E as glândulas apócrinas, elas liberam as suas secreções junto com parte do seu citoplasma. Então, quando ela libera uma secreção, junto dela está indo também um pedaço do citoplasma daquela célula. Então, relembrando, merócrina, ela produz uma secreção dentro da célula e joga para fora dela. É o processo que a gente chama de exocitose. Então, a célula se mantém integral e ela libera somente uma secreção, libera somente um produto de algo que foi fabricado dentro da célula mesmo. Exemplo, o pâncreas, quando ele libera o suco pancreático. Uma glândula holócrina, ela libera uma secreção junto da própria célula, que é o exemplo da glândula sebácea. E uma glândula apócrina, ela libera porção do citoplasma junto com suas secreções. E o exemplo são as glândulas mamárias. Então, aqui os desenhos, né? Você tem as células, as glândulas holócrinas, liberando aqui, ó, a célula se desintegra e o conteúdo dela vira secreção. A glândula merócrina, que ela permanece intacta e está liberando aqui, ó, toda a sua secreção. É produto do metabolismo celular. Ela não precisa morrer, não precisa se desfazer para garantir que essas células vão liberar, essa glândula, perdão, vai liberar sua secreção. E o terceiro tipo, a apócrina, ela libera parte do seu citoplasma junto com a secreção. Então a secreção ela sai e parte do citoplasma a acompanha. E o grupo das glândulas endócrinas são aquelas que liberam a secreção para dentro do corpo. E esse para dentro, como eu falei anteriormente, são os vasos sanguíneos, a circulação sanguínea. Exemplo clássico de glândula endócrina é quando você procura fazer um tratamento com um endocrinologista. É o que? Um médico especialista em controle hormonal, especialista em metabolismo hormonal. Então, os hormônios, o que eles são? São sinalizadores químicos. Eles vão coordenar atividades específicas. Então, mediante a liberação de um tipo de hormônio, o seu corpo vai metabolizar um tipo de reação diferente. Então, por exemplo, a glândula pineal, que é uma glândula localizada bem atrás dos olhos, aqui no nosso crânio, ela libera um hormônio chamado melatonina. A melatonina é um hormônio que controla o ritmo de sono, controla o ciclo circadiano. Então, ela vai garantir que a pessoa vai ter uma boa noite de sono, um sono equilibrado. Tanto que estudos comprovam que o ritmo de funcionamento da glândula pineal depende de um ambiente propício, ou seja, um ambiente na qual você tenha poucas luzes, pouco ruído, que promova o relaxamento do corpo e por aí vai. Também temos a neurohipófise. Então, a hipófise é uma glândula chamada glândula mestra, né? Ela produz vários hormônios e ela vai atuar sobre diferentes frentes metabólicas do nosso corpo, e ela tem duas partes, a neuro e a adenohipófise. Não vou adentrar muito isso em específico, mas só gostaria de chamar a atenção de vocês para esses dois exemplos. Na neurohipófise, nós encontramos o ADH, hormônio antidiurético. Ele vai ser responsável, como o próprio nome já diz, de regular a diurese, produção de urina, reabsorção de água, liberação de excretas, enfim. E ele é liberado pela neurohipófise. E a adenohipófise já é uma glândula também dentro da hipófise, uma divisão da hipófise, que libera o GH. GH, que é o somatotrofina, popularmente conhecido como hormônio do crescimento, que vai estimular o crescimento dos ossos longos ao longo de certos períodos da vida, garantindo que os indivíduos possam crescer, aumentar o seu tamanho. E o terceiro tipo de glândula são as glândulas mistas, né? Nós temos um único exemplo no nosso corpo, que é o pâncreas, porque o pâncreas produz secreções para o interior do corpo, para a corrente sanguínea, que são os dois hormônios, insulina e glucagon, e
tem uma porção exócrina que libera um suco digestivo chamado suco pancreático. Então, o pâncreas ele tem duas porções, a porção exócrina, que é quando ele libera o suco pancreático diretamente no duodeno, enfim, para poder realizar a digestão de açúcares, e ele libera na corrente sanguínea por meio das ilhotas de Langerhans, que são conjuntos de células específicas na produção de insulina, que é um hormônio que diminui a quantidade de açúcar no sangue, e glucagon, que faz o oposto, que ele aumenta a quantidade de açúcar no sangue. Então, enquanto a insulina converte a glicose em glicogênio, que é uma forma inativa, que é uma forma que vai ficar armazenada, guardada e garantindo que seja uma reserva de açúcar, o glucagon faz o oposto. Ele faz a gliconeogênese. Ele libera glicogênese, perdão. Ele libera o glicogênio em glicose. Ele vai fazer uma conversão. Então, são dois hormônios que o pâncreas produz, insulina e glucagon, estão relacionados ao processo de equilíbrio de açúcar no nosso sangue, ok? Para finalizar, nós temos aqui um mapa mental do tecido epitelial. Então, quais são as funções desse tecido? O que você tem que saber mesmo sobre ele? Que ele atua na evitar a desidratação do indivíduo, ele atua na proteção do organismo, ele forma uma primeira barreira imune do nosso corpo, ele pode atuar absorvendo nutrientes, que é o caso do intestino, com as microvilosidades, ou ele pode atuar também como as glândulas na secreção de substâncias. E temos aí dois tipos principais de tecido epitelial, o epitelial de revestimento e o epitelial glandular. Sendo que o epitélio de revestimento ele pode ter as junções, né, junção aderente, oclusão e comunicante. Então ele tem junção para poder manter essas células unidas de maneiras distintas, e ele também tem o epitélio de revestimento adaptações, que são as interdigitações, aqueles encaixes, as microvilosidades, que são dobras da superfície da membrana para melhorar a absorção, os estereocílios e os cílios, que o que diferencia eles, lembra lá, são a capacidade de serem móveis ou fixos, imóveis. E o epitélio glandular, por fim, é aquele que possui três tipos de glândulas exócrinas, que liberam secreção para fora do corpo. Então, tem lá os tipos de glândulas exócrinas de acordo com como elas produzem suas secreções. As glândulas endócrinas, que liberam suas secreções no interior dos vasos sanguíneos. E as glândulas mistas, que liberam secreção tanto no interior dos vasos sanguíneos como para fora do corpo, né, para o meio externo também. Então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos continuar aí explorando mais temas da biologia. Muito obrigado e até a próxima.